Noite no escuro. Nosso lar, um local que deveria ser tranquilo e permitir o repouso após um dia agitado e cansativo. Mas será que mesmo no silêncio de nossos lares podemos dizer que estamos desacompanhados e seguros? Até hoje eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Eu raramente conto essa história para alguém, mas depois de ver todos os relatos que tem por aqui, eu resolvi contar ela para vocês. Era o mês de janeiro e os meus filhos estavam de férias e a minha esposa também tinha tirado férias do trabalho, então acabou levando a criançada para a praia, e eu fiquei sozinho em casa, mas iria encontrar eles no final de semana, na praia. Era uma terça-feira. Era noite e eu já estava em casa, relaxando depois de um dia de trabalho. Estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante, vendo seriados de comédia na TV a cabo. Lá fora estava um desses brutatemporais de verão que inundam a cidade inteira. De tempo em tempo um raio cai perto de casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Então um raio caiu perto de casa, soltando um trovão ensurdecedor quase que no mesmo instante, e me deixando na mais completa escuridão. Ótimo, era tudo o que eu precisava, sozinho em casa, às 8h30 da noite sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo o meu sanduíche. Tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Só que eu podia ver alguns raios caindo um pouco longe, momentaneamente iluminando a casa sempre que rasgavam o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto. Depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu e eu decidi não ir procurar vela naquele instante. Decidi deitar mais ainda no sofá e tirar um cochilo até a luz voltar. E lá eu dormi por um bom tempo. Então acordei no meio da noite sentindo um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois todas as janelas estavam fechadas. Eu olhei para o meu relógio de pulso e era 1h48 da manhã. Eu estava com as costas completamente doídas, e decidi que era melhor ir dormir na cama, mas antes ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Eu acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu achei estranho, pois é uma janela difícil de abrir e eu me lembrava de ter fechado ela quando começou a chover. Mas como é uma dessas janelas basculante de cozinha que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Só que no que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficavam os quartos. Era alguma coisa pequena caindo no chão. Eu pensei que provavelmente devia ter mais alguma janela aberta, e que o vento tinha derrubado algo, mas logo após eu ouvi algo que me gelou a alma. Era passinhos de criança correndo. Eu fiquei quieto tentando ouvir mais alguma coisa, mas não ouvi mais nada, os passinhos tinham parado. Eu tentei me acalmar me dizendo que talvez fosse um gato, que tinha entrado pela janela da cozinha ou através de alguma outra lá de cima que estivesse aberta ainda. Depois de um tempo sem ouvir nada continuei andando na direção da escada, mas antes de chegar lá, ouvi aqueles passinhos de novo. Dessa vez eu sabia que não era gato, um gato não andava daquele jeito. Eu fui até o interruptor na parede, para ver se a luz tinha voltado, mas nada, sem energia ainda. Eu fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente. Eu fui até a escada e comecei a subir ela bem devagar. Eu coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar, e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho, mas não vi nada. Eu estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção, olhando cada canto escuro para ver se via algo, quando do andar de baixo veio um grito feito nenhum grito que já tinha ouvido. Parecia um trem freando. Era agudo e estridente muito alto.
Quando eu ouvi aquilo, meu coração quase pulou pela minha boca, e então eu saí correndo para o meu quarto. Quando eu saí da escada e fiz a curva na direção do meu quarto, eu ouvi os passinhos lá dentro. Na hora eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Uma coisa bem covarde de se fazer, mas eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passinhos e o que tinha dado aquele grito no andar de baixo. Eu ainda estava pensando o que ia fazer, quando a porta do armário que tem embaixo da pia abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Eu abri a porta do banheiro, fechei ela atrás de mim e fiquei sem saber para onde correr. Eu podia ouvir o barulho lá dentro do banheiro, de alguma coisa pulando na pia. Eu estava completamente apavorado. Eu resolvi descer correndo a escada e ir para o meu carro, para sair de casa e só voltar com a luz do dia. Mas quando eu pisei no primeiro degrau na escada, eu vi uma coisa parada lá embaixo, no pé dela. Como tinha muita pouca luz vindo do lado de fora, não dava para ver direito o que era, mas de repente a energia voltou mais uns 3 segundos depois ela acabou de novo. Nesses 3 segundos deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Era um homenzinho muito magro, com uma pele avermelhada e vestia uma roupa cinza, mas bem esfarrapada, tinha o cabelo bem preto e completamente embaraçado. Não parecia ter mais que uns 50 centímetros de altura. Quando a luz voltou e apagou, o meu olho desacostumou com o escuro e eu já não consegui ver mais nada agora. Eu não sabia se aquele homenzinho ainda estava lá embaixo ou se ele tinha fugido para o outro lado, ou pior, se ele estava subindo a escada. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos, e me tranquei lá dentro, prestando atenção para ver se eu ouvia algum som vindo de dentro do quarto. Nada. O que quer que fosse que tinha lá fora, não tinha nenhum deles naquele quarto. Eu fiquei lá dentro até amanhecer, ouvindo aqueles homenzinhos correndo lá fora, mexendo nas coisas. Quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio, mas eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que eu estava. Quando eu saí, comecei a fazer uma ronda na casa, procurando por qualquer sinal que eles ainda estavam por lá. Mas acontece que nem sinal de que eles estiveram lá eu encontrei. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. Acho que foi por ali que eles entraram e que depois saíram. Mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei na casa inteira e não encontrei nada. Antes de ir dormir eu fui ter certeza de que todas as janelas da casa estavam bem fechadas. Eu não sei o que eram aqueles homenzinhos, como chegaram na minha casa e o que queriam, e nunca mais vi sinais deles, e espero nunca mais ver de novo. Homem ou animal? Antes de começar a minha história, eu gostaria de dizer algo. A casa em que eu moro é muito velha, e tem 2 andares. Meus irmãos e a minha irmã Bianca dormem no primeiro andar, e os quartos deles são bem próximos dos outros. O meu quarto é no segundo andar, no fim de um corredor. Tinha armários e banheiros nos 2 lados. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto, e um gaveteiro do lado da porta, mas não tinha nada que fizesse o meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama tinham 3 buracos, de cerca de 1 metro cada, na parede, que eu acho que era para guardar coisas. De noite os buracos ficavam escuros como breu e me deixavam completamente assustada. As minhas experiências começaram assim que nos mudamos. Eu tinha 7 ou 8 anos. Nós já estávamos lá há umas 2 semanas, e eu já não gostava daquela casa. De noite eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava a cabeça debaixo do cobertor, e não tirava a noite inteira, para que eu não precisasse olhar para eles. Eu achava que tinha fantasmas e monstros vivendo nos buracos, apesar do que os meus pais me falavam. Uma manhã, antes de ir para a escola, eu estava deitada na minha cama. Eu ainda tinha meia hora antes do despertador tocar. Eu ainda estava meio sonolenta,
e estava com a cabeça e os braços fora das cobertas. Eu estava tão cansada que eu tinha esquecido desses buracos na parede. Eu estava simplesmente deitada, quando de repente algo tocou os meus braços. Eu abri os olhos, mas não tinha nada lá. Eu senti de novo. O que quer que fosse, agora estava me arranhando e estava começando a me machucar. Eu me enfiei debaixo das cobertas até o alarme tocar. Após os 2 meses, no meio da noite, entre 1 da manhã e 2 da manhã, eu estava deitada acordada, com a cabeça debaixo do cobertor como de costume, quando eu achei ter ouvido algo. O som baixo de um rosnado. Depois de um tempo eu ouvi de novo. Alguns minutos depois deitada lá, simplesmente ouvindo, eu finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar. Eu coloquei a cabeça para fora aos poucos e gritei. Eu vi uma sombra. Não sabia se era de um homem ou um animal. Parecia que estava dando a volta no quarto, na minha direção. De novo eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor, e fiquei lá debaixo a noite toda. Nós nos mudamos 1 ano depois, o que para mim foi bom. Já fazem 20 anos, e eu sei que nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa. Eu comentei com a minha mãe sobre a casa, mas ela falou que nunca viu ou sentiu nada fora do normal enquanto a gente morava lá. Eu perguntei por que ela nunca ia me ver quando eu gritava de noite, então ela falou quando você gritou. Eu não sei como ela podia não me ouvir. Você podia ouvir tudo, de qualquer canto da casa, mesmo em andares diferentes. Obrigado por ter lido a minha história, e pode parecer que não foi nada assustador, mas você tinha que estar lá. Não brinque com o desconhecido. Isso foi algo que aconteceu com a minha tia, a irmã da minha mãe. A minha tia fazia o jogo do copo do seguinte jeito: ela pegava um espelho, escrevia o alfabeto nele, escrevia os números e escrevia um sim e um não. Então ela pegava um copo, leve e pequeno. A minha mãe sempre falou para eu não brincar com isso, e ela elaborava muito bem a sessão de tortura pela qual eu passaria se desobedecesse ela. Por causa disso e outras coisas, eu nunca tive vontade de fazer isso, e depois de ler algumas histórias sobre as pessoas que fizeram, eu me sinto aliviada por nunca ter feito a brincadeira do copo. Agora, a história. O meu tio era um alcoólatra de carteirinha, até o dia que ele morreu. Ele foi internado uma vez em uma clínica de recuperação bem longe de casa. A minha tia decidiu que ia fazer o jogo do copo para perguntar se as coisas melhorariam. Ela estava fazendo isso com as 2 filhas dela, minhas primas. O plano era tentar fazer contato com o meu avô, mas acabou contatando a minha avó, e ela se recusava a deixar qualquer outro espírito se comunicar com a minha tia. A minha tia e as minhas primas começaram a provocar o espírito da minha avó. Não me pergunta, não tenho ideia do que se passou pela cabeça de vento delas, para elas fazerem isso, e para a surpresa delas o copo pulou no ar rodando. E caiu no chão do lado delas. Eu não sei se elas continuaram com o jogo depois disso ou se pararam, do que qualquer pessoa em pleno juízo teria feito, mas eu não duvido daquelas 3. Depois disso coisas começaram a acontecer. Na casa dela, a cozinha fica do lado da sala de jantar, e o telefone fica na sala. Às vezes quando ela falava com a minha mãe no telefone, você podia ouvir os armários batendo na cozinha. Ele ou ela tirava as panelas do armário e usava como se fossem uma bateria. Isso acontecia durante o dia, quando a filha mais nova dela estava na escola e a mais velha trabalhando. Ela sempre estava sozinha em casa. A garagem divide uma parede com a cozinha. O portão da garagem está sempre trancado, e não tem nenhum outro jeito de entrar lá a não ser pelo portão. Às vezes quando você estivesse na cozinha conversando, dava para ouvir batidas na parede. Às vezes você podia ver a sombra de um homem, elas acham, observando você. Outras coisas também aconteciam,
mas essas são as coisas mais marcantes. Depois que o meu tio saiu da clínica de recuperação, ele foi comemorar a melhora dele enchendo a cara. Ele nunca deixou de beber, o que custou o trabalho dele, e estava destruindo o casamento também, o que levou ele a se suicidar mais tarde. A minha tia vendeu a casa depois disso, então não tem como saber se as coisas estranhas ainda acontecem por lá. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história.